Meditações no Evangelho de João. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É importante lembrarmos que esses versículos contêm uma parábola. E, portanto, ao interpretá-la, nós não devemos nos esquecer a grande regra que se aplica a todas as parábolas de Cristo. A lição geral de cada parábola é o ponto principal a ser notado. Os detalhes secundários não devem ser forçados ou explorados em excesso para extrair significados de cada elemento. Os erros em que muitos cristãos têm caído por negligenciarem essa regra não são poucos e nem pequenos. Em primeiro lugar, devemos aprender que a união entre Cristo e os crentes é muito íntima. Ele é a videira e os cristãos são os ramos. A união entre o ramo e o tronco da videira é a mais estreita que se pode conceber. Aqui está todo o segredo da vida, da força, do vigor, da beleza e da fertilidade do ramo. Separado do tronco, os ramos não têm vida própria. A seiva que flui do tronco é a fonte e o poder sustentador de todas as suas folhas, dos seus brotos, de suas flores e de seus frutos. Cortado do tronco, o ramo logo murcha e morre. A união entre Cristo e os cristãos é tão íntima e tão real quanto essa. Por si mesmos, os crentes não têm vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo que possuem de religião verdadeira vem de Cristo. Eles são o que são, sentem o que sentem e fazem o que fazem porque extraem de Jesus um suprimento contínuo de graça, ajuda e poder. Unidos ao Senhor pela fé e ligados a Ele em uma misteriosa comunhão pelo Espírito Santo, os cristãos permanecem firmes. Eles andam, prosseguem e correm a carreira cristã. Cada centelha de bem que há neles provém de seu cabeça espiritual, que é Jesus Cristo. Esse pensamento é, ao mesmo tempo, consolador e instrutivo. Os cristãos não têm motivo para desesperar de sua salvação, nem para pensar que nunca alcançarão o céu. Eles devem considerar que eles não estão entregues a si mesmos e à sua própria força. Sua raiz é Cristo, e tudo o que há na raiz é para o benefício dos ramos. Porque Cristo vive, eles também viverão. Os homens do mundo não têm razão para se admirar da perseverança dos crentes. Por mais fracos que os crentes sejam, sua raiz está no céu e nunca morre. O apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando estou fraco, então é que sou forte. Em segundo lugar, devemos aprender que existem falsos cristãos, assim como verdadeiros cristãos. Há ramos na videira que parecem estar ligados no tronco, mas não produzem fruto. Existem homens e mulheres que parecem ser membros de Cristo, mas que no fim provarão nunca ter tido união vital com Ele. Há multidões de cristãos nominais em todas as igrejas cuja ligação com Cristo é apenas externa e formal. Alguns pensam que estão unidos a Cristo apenas pelo batismo e pela membresia da igreja. Outros até que vão ainda mais longe porque participam da ceia e falam com entusiasmo sobre sua religião. Contudo, ainda assim, todos estes carecem de uma coisa essencial. Todos esses carecem da graça divina em seus corações. É bem possível ser batizado, ser membro de uma igreja, participar da ceia, falar de sua própria religião e ainda assim não possuir fé verdadeira. É bem possível ter todas estas coisas e não ser transformado pela obra interior do Espírito Santo. Pessoas nessa condição não são um com Cristo e Cristo não está nelas. Sua união é apenas nominal e não real. Tem nome de que vivem, mas estão mortas.
Cristãos dessa natureza são bem representados pelos ramos estéreis da videira. Inúteis e sem beleza, servem apenas para serem cortados e lançados no fogo. Não extraem nada do tronco e não dão retorno algum pelo espaço que ocupam. Assim será no último dia, com os falsos professos e com os cristãos nominais. O seu fim, se não se arrependerem, será a destruição. Serão separados da companhia dos verdadeiros crentes e lançados fora no fogo eterno como ramos secos e infrutíferos. Descobrirão, no fim, apesar de tudo o que pensaram sobre si neste mundo, que existe um verme que nunca morre e um fogo que nunca se apaga. Em terceiro lugar, devemos aprender que os frutos do Espírito são a única evidência satisfatória de que um homem é realmente cristão. O discípulo que permanece em Cristo como ramo na videira sempre dá fruto. Quem deseja saber o que significa fruto não precisa esperar muito pela resposta. Arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de conduta, isso é o que o Novo Testamento chama de fruto. Esses são os sinais distintivos do homem que é um ramo vivo na videira verdadeira. Onde estas coisas faltam, é inútil falar da graça divina e de vida espiritual. Onde não há fruto, não há vida. Quem carece dessas coisas está morto, embora ainda vivendo. A verdadeira graça jamais é ociosa. Nunca dorme e nem repousa. É vã supormos que somos membros vivos de Cristo se não seguimos o exemplo de Cristo. A única prova convincente da união salvadora com Jesus Cristo é o fruto do Espírito. Onde esse fruto não é visível, não há religião viva no coração. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifesta na conduta diária daqueles em quem ele habita. Foi o próprio Mestre que declarou: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por fim, devemos aprender que Deus frequentemente aumenta a santidade dos verdadeiros crentes por meio de suas providências. Jesus disse que todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto. E o significado está claro. Assim como o jardineiro poda e corta os ramos frutíferos da videira para torná-los ainda mais produtivos, assim Deus purifica e santifica os crentes pelas circunstâncias da vida. As provações da vida são os instrumentos pelos quais o nosso Pai Celestial torna os cristãos mais santos. Por meio da provação, ele revela sua graça. Ele prova se os cristãos, além de cumprir a vontade de Deus, eles podem sofrê-la. Pela provação, ele afasta os crentes do mundo e os aproxima de Cristo. Ele os leva à Bíblia e à oração. Ele lhes mostra o próprio coração e os torna humildes. E assim, o Pai faz a poda e os torna mais frutíferos. A vida dos santos em todas as épocas é o melhor e mais fiel comentário desse texto. Raramente encontramos um santo eminente no Antigo ou no Novo Testamento que não tenha sido purificado pelo sofrimento e que, como seu mestre, não tenha sido um homem de dores. Desta forma, se conhecemos algo da união vital com Cristo, aprendamos a ser pacientes nos dias de trevas. Lembremos-nos da doutrina aqui apresentada e não murmuremos nem nos queixemos por causa das provações. Nossas aflições não são enviadas para o mal, mas para o bem. Deus nos disciplina para o nosso proveito, a fim de sermos participantes de sua santidade, como está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 10. O fruto é o que o Mestre deseja ver em nós, e ele não poupará a tesoura da poda se perceber que precisamos dela. No último dia veremos que tudo foi para o nosso bem.